Boa noite a todos. É uma satisfação que damos as boas-vindas a este segundo encontro do nosso grupo de estudos online sobre os ensinamentos espíritas de Allan Kardec e Joana de Ângeles. Eu sou o Fabrício Assunção, da Sociedade Espírita de Bournemouth, na Inglaterra. Esses estudos são trazidos a você por meio de uma colaboração internacional da Sociedade Espírita de Bournemouth, da Associação Médica Espírita Brasileira AME Brasil e do Instituto Espírita dos Estados Unidos da América. Esperamos que estes estudos proporcionem a todos uma visão mais profunda dos escritos espíritas de Allan Kardec e Joana de Ângeles, e também revelem a vocês uma visão integrada da espiritualidade e da psicologia transpessoal. Nossos palestrantes convidados essa noite, Tiago Risotto e Alexandre Fontoura dos Santos, da AME Brasil. O tema da palestra dessa noite é a influência dos espíritos em nossos pensamentos, a partir dos registros do nosso perispírito. Refere-se ao Livro dos Espíritos de Allan Kardec, parte 2, capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Permita-me compartilhar algumas palavras sobre os nossos palestrantes. Tiago Risotto é psicólogo e graduado pela Universidade de Brasília. Possui especialização em psicologia analítica pelo Instituto Jungiano de Brasília. É especialista em psicologia forense e atua há 13 anos como adolescentes infratores no sistema socioeducativo do Distrito Federal. Tiago é pesquisador e membro do Grupo de Psicologia e Espiritismo do Departamento de Saúde Mental da Associação Médica Espírito Brasileira. É também membro da Associação Médico Espírita da região do Planalto. A seguir, uma introdução sobre Alexandre Fontoura dos Santos. Alexandre é psicólogo, historiador e professor. É professor dos cursos de Psicologia Espírita de Joana de Ângeles. Alexandre é membro da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e internacionalmente ministra cursos através da Associação Médica Espírita do Brasil. Passo a palavra ao Tiago e Alexandre sobre o tema A influência dos espíritos em nossos pensamentos a partir dos registros do nosso perispírito. Olá, pessoal, dando as minhas boas-vindas a todos para esse nosso segundo encontro. Hoje, com a alegria de trazer aqui um grande companheiro nosso da Associação Médico Espírita do Brasil, nosso amigo Tiago, que, para quem não conhece, hoje terá o prazer, então, de conhecer. E aí, Tiago, quer te apresentar aos amigos? Olá, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade muito rica de pensarmos juntos, problematizarmos a nossa realidade espiritual e pensarmos como a doutrina espírita pode nos ajudar nesse processo de autoconhecimento e descoberta da vida como espírito. Então, vamos ter um encontro muito especial, tenho certeza. Pois é, Tiago, nos deram um tema que é muito interessante, que a gente já teve a alegria de compartilhar no YouTube, justamente falando sobre algo que conecta profundamente psicologia e mediunidade. Porque se Kardec nos traz esse intercâmbio constante entre os vivos do corpo e os vivos fora do corpo, porque todos estamos vivos, né? Ou seja, encarnados e desencarnados, se há um intercâmbio constante, esse intercâmbio influencia na psicologia humana mais do que nós muitas vezes poderemos compreender, num nível maior do que nós esperamos. Em dois níveis. No nível inconsciente, naquela mediunidade inconsciente, como os espíritos falam a Kardec, principalmente no livro dos médiuns, de que todos somos médiuns em algum grau. Todos temos algum tipo de sensibilidade, embora nós não nos demos conta que às vezes muitos dos nossos pensamentos eles têm algum grau de influência das mentes desencarnadas, nesse intercâmbio de ideias, de vibrações e de sintonias. E também há o segundo caso da mediunidade ostensiva, que
percebe com maior clareza esse contato com os espíritos, psicologicamente nós poderíamos dizer, passa pela consciência. Enquanto no primeiro caso, ocorre somente a nível inconsciente, imperceptível, não passa daquela barreira do nosso eu consciente dar-se conta disso. Então nós podemos dizer, conforme os espíritos trazem no livro dos espíritos, logo no início desse capítulo, que esses espíritos à nossa volta, eles podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos, de que nós nunca estamos sós como nós imaginamos, porque a nossa vibração, o nosso pensamento, a nossa maneira de sentir, de pensar, de conceber o mundo, de raciocinar o nosso dia, de reagir emocionalmente aos acontecimentos, sempre vai fazer conexão com essa população que, para nós encarnados, surge como se fosse invisível. Então, a partir daí, nós vamos ver como que isso se mistura. Então, né, Tiago, nós partimos aí desse ponto, dessas perguntas iniciais muito bem feitas por Kardec, quando eles perguntam, vêm os espíritos tudo o que fazemos? Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Vai se inserindo aí na nossa conversa. É interessante que nós estamos falando, né, amigos, de fenômenos da relação, então, de espíritos desencarnados com nós encarnados. Será que esses fenômenos, em algum momento, já fizeram parte do corpo de estudos da psicologia? Sim. Mas, por decisões acadêmicas, ideológicas, houve uma ruptura em torno do campo do objeto a ser estudado pela psicologia. Então, muito que falaremos aqui hoje desses fenômenos da relação dos espíritos conosco já foram em algum momento objeto de estudo pela psicologia e as ciências psicanalíticas nascentes no século XIX e século XX. Para nós é importante que, ao lermos as perguntas, lermos as respostas e pensarmos então, quer dizer então que os espíritos são capazes de penetrar os nossos pensamentos? Quer dizer que em que grau acontece essa penetração? Em que grau são capazes de compreender e de nos ler psiquicamente? Nós sabemos, pela nossa experiência humana, que pensamentos, emoções desagradáveis tendem a ser reprimidos para o nosso inconsciente. E esse parece ser o que está presente na resposta que diz dos espíritos. Existe um desejo em ocultar o que nos desagrada. Hoje a gente entende, pelas ciências analíticas, que não importa o que possamos estar reprimindo, pensamentos, sentimentos, emoções, eles permanecem atuando psiquicamente. E o que chama atenção é que é justamente essa dimensão inconsciente, por meio de imagens, de afetos, que os espíritos são capazes de visualizar. Então, nossa relação com os espíritos, de alguma maneira, se encontra desnudada quando nós tendemos nos esconder de nós mesmos. Se pensarmos que os estudos psicodinâmicos sobre o inconsciente só foram desenvolvidos a partir do final do século XIX, com as escolas psicanalíticas, os espíritos já agora estão nos afirmando que esses mesmos pensamentos reprimidos são percebidos pelos espíritos. E eles podem se valer dessas percepções para se vincularem a nós, para nos influenciar. Então, para além de uma dimensão de não percebermos ou reconhecermos influências espirituais, dependendo da nossa sensibilidade, da nossa mediunidade, existe um componente de que nós também somos influenciados por nós mesmos, por aquilo que nós desconhecemos em nós mesmos. Vejo a complexidade de uma realidade, então, em que dois mundos, espiritual e mundo físico, se interpenetram e as nossas individualidades se intercomunicando em processos muitas vezes conscientes. Isso que o Tiago trouxe, pessoal, de que esses estudos iniciais tinham conexão também aos estudos espirituais, lá nos primórdios da psicologia, diz respeito a um período de surgimento da psicologia como ciência,
porque antes disso ela era parte da filosofia, né? Mas como ciência, a partir da segunda metade do século XIX, em que nós já temos vários teóricos do inconsciente antes de Freud. Nós temos, por exemplo, Frederick Myers, Pierre Janet, Charcot, tantos outros que foram trazendo outras visões, apesar de Freud ter ficado mais conhecido depois, porque ele trouxe um mapa do inconsciente na sua teorização, claro, né? Então nós temos muitos que já estudavam o fenômeno mediúnico, estudavam médiums, como nós temos o caso de Pierre Janet, de William James, por exemplo, e Frederick Myers, que é autor do termo sexto sentido, que vai falar do chamado subconsciente subliminal, ou consciência subliminal, melhor falando, desculpa, em vez do termo inconsciente, que é também um dos grandes teóricos iniciais da psicologia. Não apenas ele estudou médiums, como ele dizia que a mediunidade ela está gravada no inconsciente. É ali que ficam as nossas percepções. E o médium seria aquele que, de alguma forma, tem uma maior facilidade em fazer essa conexão com o seu inconsciente, olha só. E isso que ele é um dos grandes pais da psicologia. Então, tem muito a ver com isso que o Tiago está falando. E aí nós vamos percebendo que, para nós termos uma visão realmente psicológica do ser humano, esse intercâmbio constante não nos assustemos com isso, né, meus amigos? Diante desse intercâmbio constante. Isso é natural. Então, estamos o tempo todo entrando em contato com espíritos desencarnados, atraindo e sendo atraídos. Hoje isso é mais fácil de conceber, porque nós temos as redes Wi-Fi, Bluetooth e tantas outras, né? E, inclusive, com encarnados. Nós temos ideias que se associam, não por acaso os espíritos trazem de ideias das menos evoluídas às mais evoluídas, que despontam em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, muitas vezes sem que os seus autores tenham contato. Nós temos, por exemplo, o desenvolvimento do avião nos Estados Unidos e na França ao mesmo tempo. Nós temos a própria teoria de Darwin, que ele estudou durante 21 anos em segredo, porque ele tinha uma insegurança, que ele admitiu isso depois, ele tinha uma insegurança, ele queria que a sua teoria tivesse perfeita quando ele a lançasse. De repente, um jovem estudioso, muito promissor, chamado Alfred Russel Wallace, escreve a Darwin dizendo que em 3 noites de febre chegou naquela teoria, sem saber que o Darwin estava desenvolvendo a evolução. Por isso que, apesar deles terem publicado em separado, eles lançaram a teoria juntos. Então a teoria pertence aos dois. Não por acaso, Alfred Russel Wallace depois se tornou espírita. E nós vamos vendo que às vezes algumas ideias estão no ar, até sistemas econômicos, né? O feudalismo europeu, ele ocorre ao mesmo tempo que o feudalismo japonês, embora não haja contato, e o shogunato, o feudalismo japonês, seja a melhor expressão de algo muito semelhante ao feudalismo europeu. Há muitos estudos acerca disso. Então nós vamos ver que esse intercâmbio ele é constante. Não por acaso aquela fala de Paulo, né, Tiago, que quando nós achamos que estamos sozinhos, há uma nuvem de testemunhas que nos acompanham. E aqui os espíritos falam a Kardec que até mesmo os segredos mais ocultos até de nós mesmos, já dando a entender que nós não nos conhecemos adequadamente, há detalhes nossos, impulsos, vontades, desejos, elementos bem ou mal trabalhados, que não estão ainda muito claros para a nossa consciência, mas estão para os espíritos. Então vejamos como esse intercâmbio, ele ocorre com essas ideias que estão em toda parte e às vezes ganham corpo num período histórico, né, cultural também, são propícias a aparecer, como também nessa vida cotidiana. O quanto da nossa psicologia pessoal tem sim o seu aspecto pessoal, mas também tem seu aspecto social, tem seu aspecto coletivo, desse ponto de vista energético. Muito bem, e você me fez lembrar uma história muito importante em relação ao que parece ser esse lugar da origem das ideias, né?
e que parece que chovem, né, simbolicamente, poeticamente, no curso da história humana, né, iluminando consciências, né, reencarnando espíritos com missões muito particulares nos vastos campos do conhecimento e da cultura. Me lembro uma entrevista dada há muito tempo pelo musicista Bob Dylan, em que perguntado a ele por um jornalista, de onde que vinha tudo aquilo que você escrevia? De onde que vinha aquela poética, de onde vinha aquela intensidade, de onde vinham aquelas letras? E ele responde, eu não sei. Mas foram os anos mais criativos e intensos da minha vida. Não que eles, a seu tempo, não permaneciam, mas havia uma intensidade que marcou de forma muito profunda a música no mundo nos anos 60. E é interessante que esses homens de gênio, ou esses homens inspirados, ou das várias áreas do conhecimento, né? Estamos falando da arte, da filosofia, estamos falando da poesia, da ciência. Eles parecem que incumbidos muitas vezes de responsabilidades de trazerem dimensões da verdade, ou de expressões da vida. E Bob Dylan uma vez encontrou um outro musicista, Leonard Cohen, né, em Paris. E Leonard Cohen, enquanto conversavam num café, Bob Dylan perguntou a ele: eu amei a sua música Aleluia. Queria saber quanto tempo demorou para criá-la. Um tanto quanto tímido, Leonardo respondeu 2 anos. Mas na verdade foram 5 anos. E Leonardo perguntou: eu gostei muito daquela música recente do seu último álbum, chamada, acho que é Eu e Eu, I and I. Quanto tempo você levou para construí-la e escrevê-la? Ao que ele respondeu, 15 minutos. Parece que há uma intensidade inspiradora em certas almas, em que elas conseguem canalizar, conectar, se vincular a esse mundo espiritual por uma sensibilidade que hoje compreendemos como mediunidade, mas que se expressam por meio de construções e elaborações que são históricas e nos marcam profundamente. No campo do imaginário social e cultural, é importante destacar que, ao estarmos aqui neste encontro, desdobrando nossas almas sobre o conhecimento espírita, nós não podemos deixar de pensar sobre como que a cultura faz a representação do que é a intervenção dos espíritos sobre as nossas vidas. Então, à medida que nós vamos lendo as perguntas, trabalhando as respostas, é importante que façamos uma reflexão em torno, então, do que é o fantástico que é apresentado por nós, particularmente pela cinematografia mundial, e aquilo que os espíritos nos falam de como é feito esse contato conosco. Para que a gente possa fazer uma reflexão entre o sobrenatural e nos aproximarmos da natureza, porque estamos falando de relações, de um mundo de intercâmbio que faz parte da vida. Ao citarmos, por exemplo, esses representantes da ciência, como fez Alexandre, e eu citar alguns desses casos de dois musicistas, nós estamos falando, amigo, desse intercâmbio incessante. E como falam os espíritos, muitas vezes o fazem porque existem propósitos profundos para a evolução da humanidade. E é interessante, ainda no capítulo da criatividade, né, Thiago? Muito interessante essa questão do Bob Dylan. Como Beethoven também, ele dizia que a Nona Sinfonia, ele escutou isso, né, dos anjos, de Deus, né? Então isso vinha, brotava na mente dele. Então já vê essa cocriação entre encarnados e desencarnados, conforme nós podemos então compreender numa leitura diante da fenomenologia espírita. A criatividade também é a criatividade negativa, conforme André Luiz nos traz no livro de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, aquele caso de um jornalista que queria denegrir uma pessoa, criar uma matéria sensacionalista sobre um drama que ocorreu com uma pessoa, e ele estava ali sob a influência de um espírito que queria prejudicar a pessoa alvo da reportagem, sem saber disso.
como no caso, por exemplo, de aspectos culturais, muitas vezes que nos incitam à violência, ao ódio, a um desequilíbrio emocional. Claro que em termos de arte, de cultura, tudo é possível, né, meus amigos? Nada é proibido nesse sentido. Mas é claro que a arte, a cultura sempre vai trazer a nossa humanidade. E a nossa humanidade tem luz e sombra, tem acerto e desacerto, tem o grito de desespero, como também tem a busca de encontrar um alívio à dor, um entendimento, uma compreensão maior, né? E tudo isso também vai se expressar nessa relação. Isso dentro da criatividade. Mas isso está a todo momento. Então nós podemos pensar outras coisas também. Como fica a questão do livre-arbítrio? Se um pensamento que me surge, ele pode ter sido originado por um espírito, ou ele pode ser meu e ele ganhou fôlego de um espírito que daqui a pouco colocou mais energia sobre aquilo, seja um espírito bom, querendo me auxiliar, ou seja um espírito mesquinho que queira me prejudicar, não é? Como que eu vou saber que pensamento é o meu? Como que eu vou ter livre-arbítrio? Os espíritos trazem a Kardec que no nosso nível evolutivo, a mediunidade ainda é muito inconsciente para nós. Isso nos auxilia a preservar o nosso livre-arbítrio, porque se tudo nós soubermos a origem, algumas decisões nós vamos tomar sem que seja pelo nosso mérito, apenas nós querendo medir o ganho e perda, e aquilo não vai ser tão espontâneo, tão original, porque lá pelas tantas, no final das contas, melhor falando, não importa tanto se um pensamento foi sugerido por um espírito ou ele é natural nosso. É mais importante o quanto eu vou valorizar aquele pensamento. Porque eu sou o responsável pelas minhas atitudes. É eu que, no final das contas, vou acolher uma boa ou uma má ideia, segundo a minha natureza, segundo o que eu já estiver desenvolvido, e é eu que vou levar isso para o mundo da ação. Vamos pensar, por exemplo, que alguém me fala uma palavra desagradável e eu tenho um pensamento de que eu tenho que combater aquela pessoa ou humilhá-la. Seja esse pensamento originado por um espírito que quer me ver, de certa forma, desenvolver os maus pendores da minha pessoa, me colocar em enrascadas, ou seja realmente um complexo psicológico meu, um lado difícil, a grande questão é que ali está uma luta moral que me pertence. São as minhas resistências emocionais, é aquilo que não apenas naquele momento de tensão eu vou apresentar, mas aquilo que ao longo dos anos eu venho me trabalhando na minha vida interior, diante das minhas fraquezas e das minhas qualidades, é o que vai contar naquela hora para eu ter forças emocionais para não cair naquela provocação e ter maior discernimento se eu vou me colocar de uma forma assertiva daqui a pouco, ou então mais esclarecedora, mais acolhedora, para tentar resolver a situação. Então, o nosso nível evolutivo é como se nós ainda não tivéssemos uma maturidade tão clara ainda como humanidade geral para saber lidar com essas influências. Embora nós as estamos descobrindo, senão os espíritos não teriam trazido a Kardec ao nosso ver. Muito interessante, sabe, Alexandre, o que você traz em torno do campo de uma palavra que é preciosa para a vida humana, a vida ética, responsabilidade. Estamos falando, então, que existe uma dimensão dentro de nós que, se nós não conhecermos, ela vai nos influenciar inconscientemente a tomar decisões, a agir afetivamente, muitas vezes de forma impensada, muitas vezes de forma violenta, muitas vezes de forma inconsequente. E, ao mesmo tempo, somado a esse processo, temos também a influência dos espíritos. Veja a complexidade da situação. O que os espíritos, então, vão deixar claro para Kardec é: se existe em ti algo de ruim, de mal, se existe um problema moral dentro de ti, se existe no seu campo vícios, problemas, conflitos não resolvidos, estas serão as portas de entrada para esses processos.
de influência espiritual, sejam elas positivas ou negativas. Então, sermos pessoas justas, boas, solidárias, numa perspectiva ética, naturalmente nos conecta com bons espíritos, que também acreditam nessas mesmas virtudes. Entretanto, como dizem os próprios espíritos, quando dão um exemplo de que, se o indivíduo for propenso a matar, ele terá em torno de si espíritos que se alimentam também desta mesma tendência. Mas que, se em nós há uma propensão ao bem, também existe perto de nós espíritos propensos ao bem. A vida emocional, amigos, não é trabalhada em profundidade, até porque a história das emoções do século XIX ainda precisaria de mais amplos desenvolvimentos. Mas quando Kardec fala sobre a influência sobre os pensamentos, também estamos falando da influência sobre o campo emocional. Não é apenas perceber um pensamento estranho, que foge às nossas ideias comuns. Nós também somos afetados emocionalmente pela presença dos espíritos. E aqui encontra um ponto que é: todos sabemos do desafio que é a vivência emocional das nossas vidas e o quanto isso muitas vezes nos toma a alma. Então, se nós não nos conhecermos, se nós não conhecermos os nossos desejos mais profundos, eles podem ser desejos bastante perturbadores. Se nós não tivermos uma noção mais consciente dos impulsos que nos guiam à vida, se nós não tivermos uma análise mais detalhada das ideias que esposamos, das emoções que são evocadas em nossas relações e dos sentimentos que povoam a nossa alma, se nós não conhecemos essa realidade, nós teremos muitas dificuldades com nós mesmos e também pelos processos que a gente pode chamar da forma como os espíritos podem nos influenciar muito negativamente. Os espíritos deixam muito claro: se existe então em ti uma influência espiritual negativa, é porque está em ti a chave, a questão que vincula eles a você. Nós não podemos deixar então de pensar na nossa responsabilidade em torno deste lugar do nosso movimento perante vida, perante as nossas relações e uma atitude mais ética, mais amorosa com nós mesmos. Então, quando nós não somos, quando nós não nos conhecemos, nós seremos arrastados pelas dimensões mais profundas da nossa alma, desconhecidas, reprimidas, e enquanto nós não estabelecemos uma conexão mais consciente com esses processos próprios nossos, mais facilmente nos tornaremos vítimas de processos de interferência espiritual. Então, nós atraímos para a lei da afinidade aqueles que conosco pensam e sentem igual. Sabem aquela expressão? Aqui no Brasil temos uma expressão, não sei se na Inglaterra também é uma expressão similar. Diga-me o que pensas, não, diga-me com quem andas e te direi quem és. Essa expressão é equivocada, porque eu posso, por exemplo, estar fazendo um trabalho social junto a comunidades vulneráveis ou com pessoas em prisões. Isso não me qualifica como uma pessoa como eles. Agora, diga-me o que pensas e te direi com quem andas é uma expressão valiosíssima para compreendermos quem está em torno de nós espiritualmente. E por isso, né, Thiago, que a Joana de Ângeles fala da importância da autoanálise, são três pontos. A importância da autoanálise para o autoconhecimento e, através disso, então, através do autoconhecimento para a autorrealização. Então, autoanálise, autoconhecimento, autorrealização. Realização daquilo que nós vimos no encontro passado, quando se falou do self, essa lei de Deus dentro de nós, que é um impulso inconsciente para uma melhor versão de nós mesmos, para um equilíbrio psíquico e para tudo que é sombra, tudo que é dor, ganhar uma expressão mais elaborada, mais organizada,
Talvez tudo aquilo que a gente chama de caos e de maldade nada mais é do que uma desorganização de fatores que, de uma outra forma, se tornam positivos. A raiva deixa de ser raiva, passa a ser uma força, passa a ser expressividade. A fraqueza ou melancolia deixa de ser um sentimentalismo excessivo e passa a ser amplitude sentimental, acolhimento verdadeiro, amor bem desenvolvido, porque tudo que é humano existe numa expressão inferior e numa superior, conforme a psicologia traz. Jung usa muito essa expressão, que é uma experiência inferior de algo ou a experiência superior de algo. Dentro disso, o Tiago falou em determinado momento dessa lei de sintonia, como a lei de afinidade. Existe uma diferenciação trazida por Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, quando ele fala em sintonia e afinidade. Afinidade são assuntos afins, são coisas que nós gostamos. Então, as vibrações espirituais, emanações mentais e presença de espíritos à nossa volta, em parte fala da afinidade, em parte da sintonia. A afinidade, então, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu desejo. Por exemplo, não é de se espantar se entre eu e o Thiago, que somos espíritas e somos psicólogos, que vai haver vibrações, ideias e a presença de entidades espirituais que são também interessadas em psicologia e em espiritualidade, porque são assuntos com que nós nos ocupamos mentalmente. E a lei de sintonia, ela é diferente. Ela é vibração. Vamos pegar, por exemplo, o fenômeno dos conflitos políticos. Então, pode haver pessoas de orientações políticas totalmente contrárias. Nós poderíamos dizer que elas não têm afinidade. O que uma quer construir, a outra detesta, ela quer destruir. Ela pensa exatamente ao contrário. Ela não tem afinidade. Mas se ambos fizerem a sua luta política na base do ódio, tem sintonia, uma com a outra. Elas se irmanam, se conectam profundamente, inclusive uma passa a afetar a outra, e inclusive os mesmos espíritos que afetam a uma afetam a outra, espíritos vinculados na faixa do ódio. A afinidade não é nenhuma, mas a sintonia é total. Então, muitas vezes eu posso ter uma afinidade espírita, que, na minha opinião, é um assunto de grande valor, de grande qualidade, mas mesmo sendo espírita, naquele momento que eu estou tomado por raiva, por ciúme, por indignação, a minha afinidade pode ser das melhores. O assunto é espiritismo, mas a minha sintonia já não é das melhores. E aí eu abro campo para aquilo, né, Thiago? Para a questão do que os espiritualistas chamam de aura, daquele campo vibratório de energias à minha volta, da minha psicosfera pessoal, que também é chamada por Emmanuel, o mesmo mentor de Chico Xavier, como o cartão de visita da pessoa. A pessoa pode até nos tratar muito bem, pode ser muito querida, mas nós sentimos uma coisa tão estranha na presença dela. Pode ser que a aura daquela pessoa seja pestilencial, ou então algo mais elaborado. Existe de tudo, mas é o cartão de visitas. Mais importante do que as ideias que ela traz, do que ela diz que defende, daquilo que ela busca, daquilo que ela acredita que ela é. Mas a nossa vibração, não que nós não passemos ao longo do dia e até em momentos diferentes da nossa vida por uma montanha-russa de vibrações diferentes da nossa aura. Às vezes estamos angustiados por uma causa justa. Podemos estar passando por uma dificuldade. Mas não estamos falando desse alto e baixo que é natural da nossa vida interior, mas sim por aquilo que é a nossa média, para aquilo que nós vamos construindo, para aquilo que nós vamos, de certa forma, nutrindo e que vai nos interessando no que seria também o chamado desejo central, que está dentro do inconsciente de toda criatura. O desejo central é uma forma pela qual os espíritos nos acessam.
O meu desejo, eu posso estar num local de caridade, mas se o meu desejo é poder e é ascender na hierarquia, talvez a minha forma mesquinha de pensar desse desejo central, possa encontrar respaldo em espíritos que fazem guerra, que combatem o tempo todo. Claro, não que toda hierarquia seja negativa, assumir postos, avançar no trabalho, não estamos falando disso. Estamos falando daquela pessoa que tem sede de destaque, no sentido de se colocar acima dos outros, o que é uma característica que nos vincula mais aos espíritos imperfeitos e fala da nossa imperfeição humana, meus amigos. Então, se essa característica em algum momento da vida está imperando sobre nós podemos dizer que nós estamos sendo tomados pela nossa própria inferioridade. Então, vamos ver que nosso campo áurico diz respeito a pensamentos, sentimentos, emoções, pode ser chamado do cartão de visitas, é um jeito de dizer, e está muito vinculado ao desejo central, que é como se fosse uma chave inconsciente, como naquele filme, claro que é um filme de ficção, não é um filme científico, tá, pessoal? Que é Inception. Seria isso, Fabrício? Aquele filme do Leonardo DiCaprio? Aquele rapaz não muito bonito, Leonardo DiCaprio, vocês devem conhecer. É um filme de ficção científica que ele entra no inconsciente das pessoas e planta uma informação. E havia lá uma personagem que ficou atormentada porque ele colocou um peão, que era um mecanismo para saber se estão no mundo dos sonhos ou não. E ele deixou lá no cofre do inconsciente dela, tudo simbólico, tá, meus amigos? É ficção científica. Mas ele deixou uma informação lá, gravado. E essa informação deu problema depois, porque ela ficou então com uma ideia fixa dentro daquilo. Podemos dizer que todos nós temos, de certa forma, isso mesmo, Inception. Todos nós temos no nosso inconsciente essas ideias centrais. Mas nós podemos também pensar um pouco nos complexos, né, Thiago? Não sei o que quer comentar. Sim, sim, podemos, amigo. Queria lembrar, amigos, que uma característica, uma reflexão muito importante espírita é que quando nós desencarnamos, nós não nos tornamos nem anjos nem demônios. Nós somos o que somos e continuaremos somos o que somos. Então, quando o Alexandre traz de maneira muito importante, né, os problemas, os dramas humanos, né, que afetam relacionamentos, famílias, sociedades, esses mesmos problemas não resolvidos permanecem no mundo espiritual. Então, se eu não consigo perdoar meu pai, e eu reconheço, por exemplo, esse é um exemplo, tá? Eu amo muito meu pai, uns grandes amigos. Isso permanece. Não existe mágica. Então, nós continuaremos sendo quem somos em nossas virtudes e nossas dificuldades. Precisamos quebrar o imaginário em torno de quem são os espíritos. Eles somos nós, né? Somos nós que um dia vivemos aqui e viveremos novamente pela lei da reencarnação. Então, se eu odeio, se eu não gosto, se eu amo, todos esses afetos permanecem vivos e até mais intensamente no mundo espiritual, porque os espíritos eles choram, eles riem, eles se alegram, eles têm medo, eles sentem saudade, assim como nós, em todas as tonalidades afetivas que a gente possa conhecer de como a alma humana se expressa. Então, se nós somos herdeiros de nós mesmos, e que nossa alma traz consigo inscrita essa história profunda dos nossos atos. Essa é a nossa maior herança que nós levamos conosco. Esses são os espíritos. Quer dizer, então, que um espírito pode ser invejoso? Pode. Ele pode odiar alguém? Pode. Ele pode desejar vingança? Pode. Ele pode sofrer profundamente a saudade de alguém que foi embora prematuramente e que ele não consegue reencontrar o mundo espiritual? Pode. Então veja,
que, ao pensarmos sobre a lei da vida, sermos humanos faz parte desta lei, de acolhermos a nossa humanidade. E Kardec, ao perguntar aos espíritos sobre por que os espíritos muitas vezes têm esses atos de perseguição, de desejar o mal, eles dizem porque eles também sofrem, porque eles invejam. Então, ao afastarmos a ficção e trazermos a lei da vida, ou a naturalidade, ou a lei da natureza em torno do que é esse momento da alma encarnada ou desencarnada e a sua relação, nós estamos encontrando algo que é da condição humana. E se existe algo que é humano, são os nossos complexos. Essas propostas junguiana, né? Esses núcleos, né, ideoafetivos, né, que representam nossa história, nossas relações. E muitas vezes esses complexos são mobilizados porque eles tendem, na nossa psique, a não quererem se tornar conscientes, mas permanecem nos afetando. Então, alguém que um dia se viu órfão de mãe muito pequeno pode desenvolver um complexo materno de que qualquer movimento afetivo de não de uma figura feminina é vista como abandono. Ele não dá conta. Mas eu não amo essa pessoa, estou num relacionamento e eu não amo essa pessoa, estamos nos despedindo, nos afastando para prosseguirmos as nossas vidas, mas me dói como um profundo abandono. Os complexos, eles revelam a nossa mais profunda humanidade e refletem questões ainda que precisamos trabalhar, cuidar da nossa alma. E a gente pode pensar, né, Alexandre, que os complexos podem ser a via de conexão dos espíritos conosco, porque eles sabem quais são os nossos calcanhar de Aquiles. Eles conhecem as nossas vulnerabilidades, até mais do que a gente. Então, quando nós passamos a olhar para as nossas feridas de alma e eu penso e pensar, preciso cuidar disso. Eu preciso olhar para essa história. Eu preciso encontrar um caminho de perdão, eu preciso cuidar da minha saudade, eu preciso cuidar da minha estima, eu preciso encontrar o meu valor, eu preciso encontrar meu sentido. Porque enquanto nós não olharmos para essa profundidade, as nossas necessidades mais profundas, nossos complexos, onde estão lá a nossa historicidade espiritual desta e de outras vidas, pulsando em imagens energeticamente, afetivamente, nos provocando muitas vezes problemas e tornando a vida menos saudável. Então, como espíritos e espíritas, vamos tomar conhecimento de que o autoconhecimento, o autocuidado, a autodescoberta é um caminho de claridade, de autoiluminação, de autoconhecimento, para que se alguém vir espiritualmente e possa nos influir, possa às vezes provocar em nós certas sensações, eu já conheço isso, já trabalhei essa dimensão em mim. Eu já sei o que é esse sentimento. Esse sentimento não pertence tanto à minha história. Então veja, nós vamos lançando luzes mais profundas sobre nós mesmos, para que a gente possa nos tornar mais conhecedores de nós mesmos. Se nós pensarmos na proposta de mais conhecimento sobre si, ou uma proposta terapêutica de descoberta de nós mesmos, de alguma forma nós estamos criando uma terapêutica para o cuidado nosso em relação à influência dos espíritos, inclusive no campo da mediunidade. Quando a gente fala justamente sobre complexos, conforme o Tiago falou, deu um exemplo, como dessa criança que passou por abandono, complexos psicológicos é uma palavra bem conhecida em termos de psicologia. Ela foi criada por Jung, depois foi adotada por Freud, e todo mundo fala em complexo, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, complexo materno, complexo paterno.
O importante é nós concebermos que os complexos são núcleos de conteúdo acerca de um tipo de vivência. Ou seja, temos milhares de complexos. Complexos da criança interior, complexo do velho dentro de nós. Nós temos o complexo vinculado à morte, a vários outros aspectos. E o complexo, ele é uma rede de associações, de pensamentos e sentimentos que está ali presente. Então eu posso estar numa reunião de trabalho e de repente eu sou tomado pelo complexo da criança, mas não no seu aspecto criativo, pois ele é muito criativo esse complexo, mas ele pode vir da sua forma deteriorada, da criança abandonada. E eu me sinto inferiorizado diante de um desafio que, em um momento atrás, seria muito fácil eu lidar e faria com grande prazer. Posso me sentir inferiorizado pelas outras pessoas. Eu posso ser uma pessoa muito querida e, de repente, eu sou tomado por um complexo de raiva. Nós poderíamos até brincar, nós poderíamos apelidar que eu sou tomado pelo complexo de um pitbull. Eu sou um bom motorista no trânsito, dirijo em paz, tranquilamente, ouvindo a minha música. De repente, alguém dá uma fechada ou uma batida no meu carro e eu poderia sair dali com o complexo, o meu lado conciliador. Tem dias que isso pode acontecer. Mas se algo não vai bem na minha vida, facilita que eu seja de repente tomado por um complexo do Mike Tyson. Talvez Jung não escreveu sobre isso porque ele não conheceu o Mike Tyson. Mas nós poderíamos dizer que eu quero brigar no trânsito, eu fui tomado por esse complexo do machão, se nós poderíamos dizer assim, né? Então nós vamos ver que é como se existissem outros personagens dentro de nós. Jung chegou na teoria dos complexos estudando a mediunidade. Ele estudava avaliando sessões espíritas durante 6 anos, em que a sua prima de 15 anos, que era uma médium, que tinha pouca instrução, tinha um linguajar muito pobre, o seu alemão era muito pobre, quando ela era incorporada, ela dava passagem psicofônica para o seu avô desencarnado e outras personalidades, ela falava alemão clássico, bastante depurado, grego antigo, uma série de outras línguas que ela desconhecia e trazia detalhes das vidas das pessoas. Então, Jung, inclusive, serviu de médium nestas sessões. O que que ocorre? Durante um momento de cessação da mediunidade, o que é muito comum na vida do médium, pois a mediunidade é uma faculdade muito fugidia e muitas vezes ela pode cessar durante um período, às vezes até mesmo como um teste ao médium, há também essa possibilidade, entre muitas. Ela forjou comunicações, pois ela não conseguia se afastar da atenção que as pessoas lhe davam. E aí Jung percebeu e se chateou com isso. Então, na primeira teoria de Jung sobre a mediunidade, ele vai dizer que o médium, ele é sincero, pois ele acredita mesmo estar dando voz aos espíritos. Mas aquilo que ele acha que são espíritos, na verdade, são complexos psicológicos do seu inconsciente. Dele dizer o seguinte: eu não posso discutir aqui se os espíritos existem ou não, mas sim que os médiums nada mais são do que pessoas que têm facilidade a trazer isso para fora do seu inconsciente. Bom, Jung modificou essa visão. Mais tarde ele vai dizer que o médium realmente faz isso, mas isso é algo saudável, é algo criativo, que vem um lado superior da sua personalidade, que se expressa inicialmente dessa forma como se fosse um espírito, e mais tarde, pena que isso ficou somente nas suas cartas e nos seus escritos pessoais, ele atesta a teoria da mediunidade como a mais provável para explicar o fenômeno da presença de um espírito verdadeiramente, porque ele também era médium. Ele passou por diversos fenômenos mediúnicos, inclusive relatando a fala de personagens à sua volta, como Filemon, que lhe trazia detalhes que construíram a sua psicologia, inclusive. Aí já é uma outra história, nós podemos em outros momentos falar sobre isso. Mas por que que eu estou tocando nesse ponto? O que Jung nos traz, achando que não há espíritos de verdade se comunicando através do médium, mas sim o seu inconsciente, não está de todo errado na nossa visão espírita. Ele está falando de algo que vem
do inconsciente do próprio médium, o que é chamado de animismo. Eu sei que o termo, em termos de antropologia, também serve para outras coisas. O antropólogo diz que animismo é quando uma tribo, por exemplo, coloca num fenômeno da natureza uma personificação de um espírito, por exemplo, o espírito do rio, ou quando uma criança diz que a bola de futebol falou com ela, ou seja, animou, colocou alma naquilo. Então, isso é um outro conceito, tem o mesmo nome, mas é um outro conceito. Animismo aqui, no espiritismo, esse termo, na verdade, veio da psicologia mesmo, com os estudos de Alexander Aksakov, um psicólogo russo, que estudou a mediunidade. Animismo é quando vem algo do inconsciente do próprio médium. E nós poderíamos falar do animismo legítimo, ou seja, o médium diz que tem um espírito falando através dele. Mas, na verdade, é o espírito dele que está trazendo a sua angústia de outras vidas, ou até a sabedoria que ele já teve em outras encarnações. Há, dentro do espiritismo, um conceito. Claro que nós podemos pensar se isso está adequado ou não, se está correto ou não. O bom do espiritismo é que o senso crítico sempre deve estar presente. Não devemos simplesmente acreditar em tudo. Mas há uma informação de que Camille Flammarion, o grande astrônomo do século XIX, que era amigo de Kardec e era espírita, quando ele dava comunicações mediúnicas do seu mentor, que seria Galileu Galilei, ele estava enganado, pois ele seria a reencarnação de Galileu. Então ele achava que estava dando a comunicação de um espírito, mas era dele mesmo a comunicação, ou seja, seria animismo. Mas aí seria um animismo legítimo, pois uma mensagem seja de sofrimento ou uma mensagem elevada seria do espírito do médium. Mas tem ainda uma outra designação do animismo, que seria o personalismo, e esse tem a ver com o que Jung falou, que é quando o médium traz algo que é um clichê mental, um fruto do inconsciente, algo que não é verdadeiro, não é nem da sua alma mesmo, uma vivência da sua alma, um conhecimento da sua alma, e nem também de um espírito, mas é algo dos seus complexos psicológicos. Então, na teoria de Jung, há uma possibilidade de conexão com complexos e espíritos. Quem é que explora isso, meus amigos? Quem? Joana de Ângeles, claro. Em livros como Vida, Desafios e Soluções, como Triunfo Pessoal, ela vai nos dizer que é através dos complexos que os espíritos encontram guarida dentro de nós. Tudo a ver com aquilo que nós falamos há pouco, sobre sintonia e afinidade. Então, se dentro do Alexandre aqui tiver um complexo que está me cobrando, vamos imaginar um juiz irascível, brabo, que não deixa passar nada, vamos dizer que eu tenho esse complexo. É um lado inconsciente meu que às vezes se apresenta como um dos aspectos da minha personalidade. E é claro que, através desse complexo, todos aqueles espíritos que quiserem daqui a pouco se colocar de maneira parecida vão encontrar eco, ao ponto que às vezes nós não sabemos nem distinguir o que que é uma coisa ou outra. Será que esse lado meu que fica me cobrando é uma voz interior minha, muito pessoal, ou é alguma entidade espiritual que está conectada comigo? Tem vezes que nós não sabemos. Mas não estamos agora falando dessa dimensão, complexo psicológico e influência espiritual, como agora a gente pensar, meu Deus, então é muita coisa para eu tentar entender. Na verdade, isso amplia a nossa visão e faz nós entendermos que esses são os plugs, são as entradas pelas quais as comunicações espirituais vão ganhar corpo dentro de nós. Lembrando que Joana de Ângeles ratifica o que Jung já dizia, que conforme nós elaboramos um complexo, ele não deixa de existir, ele só deixa de ser destrutivo e passa a ser uma fonte de criatividade. Então, aquele complexo, vamos usar o exemplo do juiz irado, passa a ser um bom juiz, passa a ser um avaliador atento, passa a ser um lado que, quando eu preciso, ele me fortalece, pois ele passa a ser
algo um pouco mais equilibrado, um pouco mais elaborado, conforme eu vou me conhecendo. E, com certeza, os bons espíritos vão encontrar mais espaço dentro de todo aquele que está buscando a sua transformação interior, seja médium ou não, seja uma pessoa espírita ou de qualquer denominação religiosa ou não. O que importa é essa boa vontade de nos conhecermos e tratarmos o mundo da melhor forma. Sabe o que eu lembrei, Alexandre? Eu lembrei de Diga uma aí, cena Thiago. psicológica do filme Forrest Gump. Para quem lembra desse filme, que é um clássico do cinema, quando Forrest está na guerra do Vietnã e ele salva o tenente Daniel, Daniel gritava: "Me largue aqui, eu não quero ser salvo", porque havia uma espécie de uma honra dele com a sua ancestralidade militar para que ele morresse também em serviço como seu pai e seu avô. Ao ser salvo e ter apenas as pernas amputadas, aquele homem encontra-se num processo de muito sofrimento psíquico, de perda de sentido existencial, de inabilidade emocional de se relacionar com mulheres. E nós percebemos pela forma como o ator desempenha esse papel que nós estamos diante de um homem amargo, de um homem irado, de um homem revoltado com a vida, que não encontrava consolo, conforto em lugar nenhum. Para quem lembra, existe um momento do filme em que esses complexos, em particular de inferioridade, algo acontece. É quando eles estão montando um negócio de pescar em camarões e toda a costa da região da Geórgia é devastada por uma tempestade. Todos os barcos afundam, exceto o barco de Daniel e de Forrest. E na narrativa de Forrest é dito assim: eu lembro dele amarrado no topo do mastro do navio, gritando a Deus que lhe matasse, que lhe tirasse a vida, desafiando a força da natureza representando o divino. E Forrest diz: no dia seguinte, quando o sol se abre, eu não sei, mas naquela noite, naquela crise, naquela tempestade, o tenente Daniel fez pazes com Deus dentro de si. Porque a gente vê ele mergulhando, nadando, e ele vai se transformando. Ele se casa, volta a sorrir, é muito interessante isso, ele volta a sorrir. E é uma espécie de uma revivência, uma reconstrução da alma em relação a dimensões e potencialidades prejudicadas pelos traumas relacionados à sua vida como soldado, depois como um homem amputado e um homem que não se via prestando para viver. Então, fiz pequenos recortes para a gente entender o quanto que essa dimensão dos complexos, quando não cuidadas, quando associadas a experiências difíceis, elas permanecem em nós. Alexandre destacou que mediunidade ela pode ser um veículo para quem passa a se servir como um instrumento de comunicação terapêutico. Porque imaginem, eu tenho um complexo, eu tenho dificuldade de entrar em contato com as minhas emoções. Eu me vejo como, por exemplo, um homem, uma mulher muito racional, muito rígido, muito assertivo, e eu não permito entrar em contato com os meus sentimentos. Me descubro médium. E na primeira experiência que tem numa casa espírita, desenvolvendo, educando a mediunidade, eu vejo uma aproximação, e sinto a aproximação de um espírito que só sabia chorar. Estou contando a vocês uma história real de um amigo aqui em Brasília. Um homem militar, formação militar, um homem austero, rígido, e que se via em contato com uma alma fragilizada que precisava chorar. O que aconteceu? O complexo dele, os complexos dele, estão relacionados a experiências com as quais ele não quer entrar em contato, porque esse mundo emocional, com certeza, vai tirar a segurança e essa racionalidade do lugar, do chão,
faz com que ele permita-se desabar em lágrimas. Veja, ao chorar as lágrimas do espírito feminino, ele também chorou as próprias lágrimas. Ao permitir tocar e sentir as feridas da alma, as dores morais, as tristezas daquela alma feminina, aquele espírito feminino, ele também estava chorando as suas próprias dores. Veja que, para além de apenas de um fenômeno mediúnico, ali está acontecendo o encontro de duas almas que precisam encontrar um lugar de cuidado. A mediunidade pode ser terapêutica, ela pode ser um instrumento para que a gente possa olhar para nós mesmos. Me recordo que após esse encontro, esse amigo ele tremia. E eu perguntei: como é que você está? Eu estou bem, mas é algo que eu desconheço ainda. Mas estou disposto a vivenciar isso. Então, vejam que as possibilidades para nós no campo dessas experimentações, quando, como diz a questão 471, né, Kardec pergunta, quando nós experienciamos uma sensação de angústia, de uma ansiedade indefinível, ou de uma satisfação íntima, de uma alegria, sem que a gente conheça a causa conscientemente, devemos atribuir isso unicamente a uma condição física? Ao que os espíritos respondem. E talvez aqui seja uma das respostas, uma das raras respostas em que um conceito fundamental, o inconsciente, aparece. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrai com os espíritos. Então, essa nossa relação psíquica com os espíritos pode provocar essas sensações. Só que faltou aqui um ponto que nós estamos trazendo. Faltou na resposta o quê? Os nossos próprios conteúdos, a nossa própria condição anímica, como disse muito bem o Alexandre. Para nós, ao pensarmos então, eu vi que tem uma pergunta aí, mas talvez a gente possa deixar para depois, ou faz agora, não sei como é. Né? Depois que tu terminar a Depois? explicação, Ok. vamos abrir para as perguntas, Thiago. Depois dessa explicação tua, quem sabe, a gente abre para ouvir as Tá, perguntas. muito bem. Então, nós, a nossa história espiritual, amigos, onde vivemos, em que cultura estivemos, que experiências, que traumas, que júbilos, todo esse mosaico de experiências que se configura na nossa história espiritual, na nossa individualidade, ela está composta agora aqui, nesse momento, em cada um de nós. Então, por uma similitude ou uma similaridade de experiências, é que o que os espíritos têm mais facilidade de entrar em contato conosco, né? Reforçando algo que o Alexandre nos falou. Para nós, ao pensarmos na imagem espírita de uma ética do cuidado, uma ética da alteridade, nós pensamos que, então, essas manifestações ou essas relações, elas devem ser tão éticas, amorosas, justas, como devem ser a busca das nossas relações aqui encarnadas. Isto vale para relações conjugais, relações com os nossos filhos, com a nossa comunidade e com as relações sociais que estabelecemos. Então, há uma repercussão filosófica muito importante no que diz respeito não apenas no que é o efeito ou a relação dos espíritos com a nossa vida, pelo pensamento e pelas emoções. Há uma dimensão de que estes que se aproximam e nos afetam, seja positiva ou negativamente, há um sentido para essa aproximação. E aqui eu vou usar, né, uma expressão que gosto muito do Martin Buber, o encontro. Toda vez que duas almas estão juntas, elas estão no encontro. O eu e o outro, o eu e o tu, é uma significação profunda de encontro de almas,
Ah, mas essa sensação que eu tenho ela é muito negativa, ela é muito ruim. Não deixe de ser um encontro. Porque muitas vezes nós julgamos como a maldade do outro, a aflição que o outro nos provoca, pode ser a aflição dessa alma, que ainda não compreendeu que pode ter outros caminhos para pedir ajuda. Violência, por exemplo, que é uma grande antítese da ética, ela é uma manifestação por excelência da alma que não sabe se comunicar emocionalmente, que não seja ferindo. É preciso pensar outras formas de como a alma se expressa. Então, existirão de fato, encarnados e desencarnados, almas ferinas, almas violentas, almas que ainda não descobriram o que é o amar, o que é o cuidar. Mas se nós, tomando o conhecimento, uma perspectiva de quem somos e de quem é esse outro, tão humano quanto nós, encarnado ou desencarnado, nós precisamos estabelecer, então, junto ao texto desse momento, desse que nós estamos lendo, da intervenção dos espíritos, que é uma relação aí que reivindica ética e que reivindica cuidado. Shall we go to the questions? Alexandre, quer É, as perguntas ou quer fazer mais algum comentário? acho que podemos, né, Thiago, nos focar nas perguntas agora, já que a gente deixou passar. Okay. So I'm gonna read the questions in English, and then I will translate the question into Portuguese. So the question here that we have so far is from Bob. He asks the following. The example quoted of spirits intervening with our corporeal lives seems to be mostly malign or bad influence, finding and exploiting our weakness. But what about good spirits have a beneficial influence on us to guide us to repair our weakness? Surely good spirits are not necessarily powerless compared to bad spirits. Um, Vou ler a tradução para vocês. Eu já peguei a tradução, Fabrício, tu entendeu, Thiago? Uhum. Deixa eu ler aqui para ver se talvez tenha alguém que não conseguiu, né? Uhum. A tradução da pergunta é o seguinte: os exemplos citados de espíritos que intervêm em nossas vidas corpóreas parecem ser, em sua maioria, influências malignas ou más que encontram e exploram nossas fraquezas. Mas e os bons espíritos que exercem uma influência benéfica sobre nós para nos guiar na reparação das nossas fraquezas? Certamente, os bons espíritos não são necessariamente impotentes em comparação com os maus espíritos. Tem algo aí de especial na resposta dessa pergunta que foi muito bem feita. Com certeza, os bons espíritos influenciam o tempo inteiro. Nós poderíamos pensar que tanto o desenvolvimento natural da nossa vida, em particular de todos nós, seria algo caótico sem o auxílio daqueles bons espíritos que, fazendo aí uma comparação, né? Da mesma forma que um pai ou uma mãe tem uma tendência natural a proteger o seu filho, os bons espíritos, aqueles que, mesmo não sendo perfeitos, já são mais evoluídos que nós, como os nossos guias espirituais, eles têm essa vontade tremenda de nos auxiliar. E não por acaso os romanos já falavam nos numes tutelares, ou nós poderíamos falar no daimon de Sócrates, quando ele falava daquela voz que o acompanhava, e ele chamava da sua voz, e que o ápice da sua filosofia veio através dos diálogos com a sua voz. Seja em termos de grandes passos da humanidade, como aqueles espíritos que auxiliavam Jung e conversavam com ele, como nós falamos antes, ou seja, muitos cientistas que foram auxiliados, todos os grandes passos da cultura, da religião, da filosofia, da ciência, até no nosso ambiente de trabalho mesmo, de muitos de nós aqui, certamente os bons espíritos estão ali para auxiliar. É dito, por exemplo, que os médicos, mesmo quando materialistas, há bons espíritos que estão ali interessados no bom resultado do seu trabalho, porque há pessoas em estado de dificuldade
e que esses espíritos vão, de uma forma ou de outra, tentar, dentro daquilo que é possível, eles intervirem, sem atrapalhar o livre-arbítrio, claro, eles vão tentar promover a boa realização de um procedimento. Claro que há outras coisas que escapam, se isso vai ser bom ou não, né? Há outras coisas que os espíritos não podem intervir como um todo, mas dentro do campo que é possível, eles buscam avançar. Nós podemos até, às vezes, bobear, como nós poderíamos dizer, mas o nosso mentor não bobeia, senão ele não seria mentor, nosso guia espiritual, né? Ele está capacitado para o seu trabalho. Alguém colocou no chat ali, nos sonhos, é um ótimo exemplo. Como os bons espíritos buscam nos infundir nos sonhos símbolos positivos que vão nos auxiliar a nos trabalhar. Quando eu digo símbolos positivos, eu não digo somente coisas agradáveis, mas aqueles conteúdos que vão nos auxiliar a fazer um apanhado das nossas emoções. Por isso que os sonhos são terapêuticos. Eles vão nos confrontar com conteúdos que precisamos olhar, às vezes trazem coisas difíceis, às vezes trazem coisas maravilhosas. Mas não só nos grandes nomes os bons espíritos auxiliam. O tempo todo eles estão conosco, nos convidando ao perdão, nos convidando à ponderação, a refletir melhor. Às vezes nós deixamos de pegar um caminho e depois descobrimos que houve um acidente naquele caminho, e aí nós agradecemos a boa sorte. Sabe-se lá se em alguns desses casos não foi um bom espírito que nos inspirou a tomar um cuidado. Às vezes até mesmo quando nós passamos por pequenas intercorrências e pensamos, poxa, bem que eu senti que eu não deveria pegar esse caminho, não deveria fazer tal coisa, e achei que era bobagem, mas olha só, depois eu tive um pequeno prejuízo, tive uma batida no carro, tive um pequeno acidente, perdi um valor monetário com algo que estragou, e realmente, provavelmente era um bom espírito me dizendo para tomar cuidado naquele momento. E eu não soube dar valor àquilo. Então, nós vamos ver que o tempo todo esses bons espíritos auxiliam. É claro que conforme nós estejamos dispostos à nossa transformação pessoal e a fazer o bem, o que não precisa ser nada perfeito, meus amigos, porque nós não somos perfeitos, mas a boa vontade, certamente os bons espíritos estarão muito mais próximos de nós, pois eles não esperam que nós tenhamos que acertar e saber tudo para nos auxiliar. Isso não faz parte, não é assim que funciona. Mas é a boa vontade que atrai bons espíritos, mesmo que nós estejamos fazendo bobagem, mas estamos fazendo bobagem com o objetivo de acertar. Isso por si só, com o objetivo de fazer algo correto, algo adequado. Então é só questão de tempo e de esforço para que nós corrijamos e façamos o bem. Então certamente estaremos à presença dos bons espíritos. Não precisamos ser grandes nomes, mesmo na nossa pequenez, eles estão sempre à nossa volta. Não sei se tem algo a dizer, Thiago, sobre esse ponto. Amigos, nunca nos esqueçamos de uma verdade da vida. Alguém sempre é o amor de alguém. Então, todos nós aqui temos alguém que nos ama. Pelo menos uma pessoa, um espírito. Tenho certeza disso. E se ele escolheu estar com a gente nessa jornada, nessa encarnação, ele vai até o final. Ele vai até o fim. Porque alguém, sem dúvida, mais amadurecido do que a gente. Porque nós não colocarmos alguém no mesmo patamar que nós, de evolução, né? De compreensão intelectiva e moral da vida, vai chegar uma hora assim, olha, estou na dúvida, eu também, e agora? Ah, agora eu não sei. Precisamos de alguém mais amadurecido. Então, sempre quem está com a gente é alguém que nos ama profundamente e que conhece muito bem a nossa história. A presença e ajudando aqui, né, a querida amiga que fez, o colega, acho que fez a pergunta, uma pergunta muito especial, nós estamos constantemente com esse auxílio. E muitas vezes, eles se valem, às vezes, da nossa boa intenção ou da nossa generosidade para nos colocar em circunstâncias ou encontrar pessoas que precisam de ajuda. Uma vez, eu estava aqui em Brasília, me dirigindo de carro para uma reunião muito importante. Planejamento do ano na Federação Espírita Brasileira.
E eu estava chegando alguns minutos antes de carro, né? E de repente veio assim: não vá, não, não vá na reunião, siga adiante de carro. E eu falei: não, eu vou sim para a reunião. E veio: não, você pode ir, vai reto. E eu, por impulso, eu senti um impulso e eu segui adiante com o carro na avenida. Passado 400 metros, eu vi uma mulher, umas outras duas pessoas. Essa mulher estava desacordada, desfalecida, em uma parada de ônibus, em frente a um hospital universitário aqui de Brasília. Eu desci do carro e perguntei o que está acontecendo. Ela saiu agora de um atendimento, tomou uma medicação e está passando mal. Nós não estamos na cidade, não sabemos para onde ir agora pegar a condução, o ônibus. Nós precisamos de ajuda. Aí eu entendi, entendi. Aí eu prestei o auxílio que eu pude. Eventos assim, amigos, são manifestação da bondade dos espíritos. Eles vão se valer de nós como instrumentos para fazer o bem. Múltiplos são as histórias de pessoas que se veem assistidas e ajudadas em circunstâncias muito singulares e críticas. Então, talvez, pela nossa condição espiritual média no mundo ainda, um mundo com tantas desigualdades, tanta dor, tantos problemas a serem resolvidos, nos coloca, às vezes, com mais facilidade em sintonia com os problemas do que com as soluções, com equilíbrio. Nós precisamos, então, nesse processo de tomar consciência sobre nós, de conseguirmos nos colocar num patamar de consciência para sermos acessíveis a esses espíritos. Uma vez, muito jovem, faz uns 30 anos isso, eu ouvi claramente alguém dizendo assim: não faça isso. E eu me assustei, porque eu estava fazendo coisas erradas. Estava me colocando em risco, não era espírita ainda. Aquilo me assustou. Então, veja, é, a proteção, a orientação, se nós buscarmos a prece, é importante citar, né, Alexandre? A prece, ela, como fala a Joana de Ângeles, a oração, ela é a forma mais direta e eficaz de contato com Deus. Se nas horas de crise, se na hora da dúvida, se na hora que nós estamos pensando o que fazer agora, não tenho solução para essa encruzilhada, não sei para onde ir, busquemos a oração. Pode não termos a resposta, mas teremos a chegada de energias, de presenças que vão nos acerenar, que vão nos ajudar a suportar aquilo que está às vezes insuportável. Então, confiemos. Somos o amor de alguém, de um amor pelo menos, né? Obrigado, Tiago. Obrigado, Alexandre. Um, Moving on to the next question. We have a question here from Anne Sinclair. She says, what suggestion does Joanna give us in terms of self-knowledge, as so much is hidden in the unconscious? Traduzindo a pergunta, que sugestão Joana nos dá em termos de autoconhecimento, já que tem tanta coisa escondida no inconsciente? Posso começar, Alexandre? Ok. Que a querida está nos perguntando, né, a querida Anne, qual é a terapia do autoconhecimento? Né? O que, que eu posso estar fazendo de prático para fazer esse movimento de mergulho em mim mesmo? Acho que o primeiro momento é calma, né? Nos desconectarmos da ansiedade, nos acalmarmos e começarmos a pensar quais são as minhas reais necessidades de vida. Quais são os sentidos da minha vida? O que, que eu estou buscando? O que, que eu quero? Começar com a sua própria autoanálise e aprofundar essa autoanálise e, como fala Joana, não tenha medo de se despir perante a própria consciência.
vamos ver coisas muito feias, mas elas são chaves, possibilidade de encontrar o que é belo. Segundo, que a gente possa, às vezes, num exercício, enumerar as nossas emoções mais perturbadoras e pensar o que está provocando isso em mim. Por que eu sou tão agressivo quando alguém me critica? Por que eu choro tanto quando me sinto sozinha? Por que é tão difícil ter esperança? Eu não vejo esperança em nada, me sinto tão pessimista. Passamos essa análise dessas emoções perturbadoras. Segundo, Joana nos pede vontade. Sem vontade, também dizem os Espíritos nesse capítulo que estamos estudando, sem vontade, nós não conseguimos enfrentar os nossos próprios medos e lidarmos com as nossas dificuldades. Cuidado com as desculpas, né? Com as justificações sobre quem somos. Ah, não dou conta de ser essa pessoa. Ah, eu não mereço. São desculpas de quem está, na verdade, acovardado na posição de não querer fazer essa análise e de enfrentar-se. Segundo, busque uma dimensão integral de saúde, né? Como fala a Organização Mundial da Saúde, saúde relacional, saúde emocional, né? Saúde ambiental. Hoje é tão difícil, né? Vivemos em cidades e não temos tempo na vida urbana para o contato com a natureza. Saúde física, fazemos exercícios, cuidarmos do corpo, assim como cuidamos da alma. Segundo, ao passo de cada vez mais consciência de quem somos e do que a gente fez, olharmos para a nossa história e pensarmos sobre o que fizemos, aonde chegamos, podemos pensar para onde a gente quer ir. É uma decisão de encontrar caminhos de pacificação em relação à nossa história. Se cada um aqui olhar para a própria história, vai encontrar dificuldades, dores, às vezes feridas que estão abertas ainda. Costuras-se, elas teimam em abrir. Nós precisamos olhar para isso, para que a gente possa seguir novos caminhos. Um outro ponto é que Joana diz: quando você se permite olhar para si próprio, você pode não gostar do que vai ver, mas este movimento ele é um tesouro para sua vida, um tesouro simbólico a ser descoberto sobre quem você um dia poderá se tornar. Então, rapidamente, tem mais algumas questões que eu podia dizer, mas eu acho que o primeiro passo é esse: ter coragem de olhar para si próprio. Eu sou uma pessoa egoísta? Eu sou uma pessoa não solidária com os outros? Eu me digo cristão, mas tenho preconceitos sociais, por exemplo. Nós temos que enfrentar essas dimensões. Ah, mas isso é muito sombrio, isso é muito difícil. É, mas faz parte. É quem a gente é. E está tudo bem. A base da montanha da alma, amigos, é a humildade. Se nós, para a gente conseguir subir e realizar, chegar a essa montanha no topo da alma em realização, a base é a humildade, que é reconhecermos quem a gente é. Demos esse primeiro passo. E aí, Alexandre? Excelente, Thiago. Já respondeste tudo, não teria o que adicionar, até porque também pelo adiantado da hora. Fabrício, eu não sei se dá tempo de outra pergunta ou se nós encerramos e depois damos conta online dessa pergunta. Eu vou sugerir para vocês, se vocês tiverem alguma consideração final, para a gente fazer a consideração final e a gente encerrar o estudo. E aí, qualquer outra pergunta que tiverem, eles podem mandar lá no chat, e aí eu mando para vocês. Só dizer para não se assustarem com os fogos de artifício, que estamos na casa da praia e pelo jeito o povo está em festa. Mas agradeço a atenção de todos. Sugiro, claro, seguirmos estudando o tema, pois ele é muito mais amplo do que aqui nós podemos abordar, e com certeza é um tema bastante instigante, bastante propício a uma nova visão da vida. Lembrando então aquela colocação de Emmanuel, quando nos diz que a mente é um espelho da vida em toda parte.
E Joana de Ângeles vai nos trazer sobre a nossa leitura, interpretação emocional dos eventos, a nossa leitura que nós fazemos através do mundo dos sentimentos acerca de tudo que nos ocorre. Ela sempre lembrando que acreditar em nós mesmos é um passo essencial para lidar com as nossas idiosincrasias. Porque realmente, como se falou na questão do inconsciente, assusta, né? Tem tanta coisa inconsciente, mas tem tanta coisa boa que vai sair daí, mesmo que inicialmente saia com uma capa às vezes mais feinha, mais desafiadora, bastante trabalho a fazer, mas há uma satisfação nesse trabalho de crescimento da alma, porque essa é a psicologia do espírito imortal. Não há forma de sermos espíritas sem fazermos uma análise lato sensu psicológica realmente de nós mesmos, do nosso próprio espírito e da forma com a qual nós podemos contribuir, então, nos relacionarmos melhor com as almas à nossa volta, seja elas difíceis, almas difíceis, né? Sejam elas almas muito agradáveis, todas vão precisar do melhor que há em nós. E isso nós estamos descobrindo a cada dia. Então, é uma grande satisfação estar com todos. Agradecer meus amigos pela oportunidade, né? Me sinto aqui muito bem recebido, muito bem acolhido. E uma vida, amigos, é um fragmento de uma jornada multimilenar. O valor que damos a uma vida pode ser definidor dos rumos futuros mais felizes que nós escolhemos viver já agora. Não uma felicidade falsa, ou irreal, ou fantasiosa, mas a ideia de que cada singular ocorrência no nosso corpo, na nossa alma, precisa desdobrar em um sentido mais profundo. O adoecimento que me consome a saúde, o parente difícil que foi embora e não voltou, o filho ingrato, as possibilidades de me sentir amada, cuidada, de ter condições de estar aqui nesse estudo hoje, estudando a doutrina espírita, que vai abrir horizontes sobre o que é o viver, sobre o que é ser uma alma encarnada. Então, que a gente faça valer cada segundo, que a gente reflita nas nossas potencialidades, quer dizer que eu posso ser mais? Pode, podemos ser muito, mas cabe a cada um trilhar esse caminho, mas na ética espírita nós estamos juntos. Porque quando eu descubro amor na relação com o outro, esse outro também descobre amor na relação comigo. E isso vai nos ligar para sempre. Então que a gente possa estar juntos em novos encontros, novas possibilidades. Muito obrigado e muita paz.